Boa noite. Deixando registrado aqui um tema bastante interessante que foi alvo da nossa aula de sucessões hoje, que são os pressupostos ou requisitos da sucessão. Um dos pressupostos da sucessão é, sem dúvida alguma, o evento morte, o fato jurídico morte. Quando a gente fala em morte, normalmente a gente tende a se restringir apenas àquela morte real, a imaginar aquela morte na qual existe um cadáver, um corpo que foi enterrado e, consequentemente, um atestado de óbito e uma certidão de óbito, que nos autoriza, como um documento hábil, a abrir a sucessão, a proceder à abertura do inventário. Quando, na verdade, a morte também pode ser uma morte presumida, com declaração de ausência e até mesmo sem declaração de ausência. O artigo 7º do Código Civil, inovando na legislação ordinária, permite que seja decretada a morte presumida sem a prévia declaração de ausência, em duas situações. Quando for extremamente provável a morte daquele que se encontrava em risco de vida, ou quando a pessoa feita prisioneira, desaparecida, enviada à campanha, não retornar até 2 anos após o término da guerra, desde que cessadas todas as buscas e averiguações. Então, trata-se de uma situação que, em razão de circunstâncias extraordinárias, nós podemos dizer que é extremamente provável que aquela pessoa esteja morta. Dentro desse contexto, através de um procedimento de justificação de óbito, o juiz proferirá uma sentença fixando a data provável da morte. Foi o procedimento utilizado para a decretação da morte daquelas pessoas que desapareceram, por exemplo, na tragédia de Brumadinho, cujos corpos não foram localizados. Exemplos também que eu cito para os meus alunos seria a situação também do Ulisses Guimarães, cujo helicóptero caiu no mar e o corpo nunca foi encontrado. Outro exemplo, a situação envolvendo o assassinato da Elisa Samúdio, cujo corpo também nunca foi localizado. O acidente da TAM em 2007, em que alguns corpos ficaram carbonizados e nem mesmo através do exame de DNA foi possível identificar quem eram aquelas pessoas. Então, dentro deste contexto, é possível que essas pessoas sejam declaradas mortas através de uma sentença, permitindo assim a abertura da sucessão. Outra modalidade é a morte presumida com prévia declaração de ausência, que envolve, na verdade, alguém que desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro ou procurador com poderes de administração. Essa modalidade de morte presumida encontra-se prevista entre os artigos 22 a 39 do Código Civil e perpassa por 3 fases necessárias. A arrecadação dos bens do ausente, também chamada de curadoria dos bens do ausente, com previsão entre os artigos 22 e 25. A abertura da sucessão provisória, prevista entre os artigos 26 e 36. E, por fim, a abertura da sucessão definitiva entre os artigos 37 e 39 do Código Civil. É importante destacarmos que, durante a fase da curadoria dos bens do ausente, os bens não podem ainda ser partilhados ou divididos entre os herdeiros, na medida em que ficarão sob a administração de um curador nomeado pelo juiz. Quando decretada a morte, a sucessão, a abertura da sucessão provisória, esses bens serão entregues aos herdeiros. Na verdade, a posse desses bens será entregue aos herdeiros, né? E a propriedade resolúvel. Por que uma propriedade resolúvel? Porque caso o ausente reapareça nessa fase, ele tem direito à retomada desses bens. Então, eu não posso ainda, no momento da abertura da sucessão provisória, acreditar que o ausente perdeu o direito à propriedade dos seus bens. Não. Então, os herdeiros permanecem com a posse desses bens, sendo que, caso o ausente retorne, os bens deverão ser a ele entregues. Por isso, há necessidade da prestação de uma caução, de uma garantia, exceto quando esses herdeiros forem o cônjuge, o companheiro, os descendentes ou os ascendentes do falecido, na verdade, então, os herdeiros necessários. E, por fim, na sucessão definitiva, caso o ausente reapareça, ainda assim ele terá direito aos seus bens, mas no estado em que se acharem.
Geralmente são as perguntas feitas quando esse tema é abordado nas provas. E aí, uma outra pergunta que também é feita é: quanto tempo transcorre entre a arrecadação dos bens do ausente e a abertura da sucessão definitiva? A arrecadação dos bens do ausente e a publicação dos editais ocorrerá dentro do período de 1 ano, conforme prevê o artigo 745 do Código de Processo Civil. Decorridos 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, qualquer interessado poderá requerer a abertura da sucessão provisória. 10 anos após o trânsito em julgado dessa sentença que decretar a abertura da sucessão provisória, qualquer interessado poderá requerer a abertura da sucessão definitiva, que também durará 10 anos. Após passados 10 anos da abertura da sucessão definitiva, aí sim o ausente, regressando, perde totalmente o direito àqueles bens, né, que deixou quando do seu desaparecimento. Né? Então, espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho do resumo da aula de hoje e estou à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida ou quiser trocar alguma ideia sobre esse tema. Beijo, boa noite!